Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa transmissão. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudar o Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Eu convido vocês para que a gente inicie com a prece, unindo os nossos bons pensamentos sempre, unindo os nossos bons sentimentos sempre, para que todos juntos nós possamos elevar a nossa prece, as nossas orações a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo por mais um dia, por todas as oportunidades que nós recebemos e pedindo muita paz, muita proteção, bom entendimento para as lições que nós vamos estudar hoje e harmonia para a nossa reunião. Que a gente possa estar em sintonia com a equipe espiritual da casa, que nos auxilia sempre, nos intuindo e nos dando condições para que a gente possa entender bem as lições e praticá-las na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas por seus benefícios com a ingratidão, não mais fazem o bem, temendo novamente encontrar ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo que caridade, pois fazer o bem apenas para receber sinais de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois essas pessoas se comprazem com a humildade do beneficiado, que vem depositar o reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Porém, Deus levará em conta aquele que não a busca na terra. Sempre é preciso ajudar os fracos, sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem podem não ser agradecidos. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá em maior conta do que se já tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento de vosso obsequiado. Deus, por vezes, permite que sejais pagos com a ingratidão para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Por outro lado, como sabeis, se o benefício esquecido no momento, mais tarde não trará bons frutos, ao contrário, estáis certos que uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vós sempre vedes apenas o presente. Trabalhai por vós e não em vista dos outros. Benefícios acabam por amolecer os corações mais endurecidos. Eles podem ser ignorados aqui, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, irá lembrar-se, e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar a dívida numa outra existência, muitas vezes até aceitando uma vida de devoção ao seu benfeitor. Assim, e sem suspeitardes disso, tereis contribuído para seu adiantamento moral, e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima.
Um benefício nunca é perdido. Além disso, tereis trabalhado por vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que nesta vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns aos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Um Guia Protetor, Sens, 1862. Então nós temos aqui uma mensagem em relação aos benefícios a fazer o bem. Somente uma frase curtinha desse texto já seria um ótimo motivo para nós nunca desistirmos de fazer o bem. Um benefício nunca é perdido. Vejam que beleza. Emmanuel diz o seguinte: compadece-te e acertarás sempre. O verdadeiro benfeitor é aquele que auxilia sem humilhar, sem interesse nenhum em ser reconhecido. Ele não escolhe para quem vai fazer o bem, não seleciona, faz o bem sem julgar, sem exigências, sem preconceito de nenhuma ordem, da maneira correta. Sem se importar com a gratidão e sem desanimar com a ingratidão, como ele fala aqui no texto. Nós não devemos nos desanimar com a ingratidão. Se alguém retribui com ingratidão o bem que nós fazemos, nós não podemos ficar tristes. É melhor receber a ingratidão do que exercê-la. Porque os ingratos, a ingratidão, ela é uma moléstia de caráter, que só será curada pela compaixão. Se nós nos dispomos a fazer o bem, a praticar a caridade, tem que ser por completo. E o grande desafio da caridade é a caridade moral, que é entender a condição em que o outro se encontra. E muitas vezes ele não está em condição de agradecer naquele momento que ele recebe o benefício. Ele não está em condição de ser grato. Mas no futuro, com certeza ele vai lembrar do seu ato. E mesmo que ele não lembre, não há problema algum, sabe por quê? Porque o que importa mesmo é saber que o bem que eu faço ao próximo é a mim mesmo que eu estou fazendo. É a mim mesmo que eu estou fazendo. Bem é aquilo que enseja condições para o equilíbrio, para o aprimoramento, para o progresso do espírito. É tudo aquilo que se encontra dentro das leis divinas. Então é para nós mesmos. Nós fazemos para o outro e para nós mesmos. É isso que nós devemos buscar quando nós praticamos o bem. Ajudar o mais fraco, aquele que está numa condição pior. Aprender com aquela situação. E principalmente semear uma boa semente no coração de todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Isso é muito importante para nós. Como está no texto, nós não sabemos o antes. Nós não sabemos, nós não fazemos ideia quantas vezes nós já recomeçamos em inúmeras encarnações para poder progredir e chegar mais próximo do Pai. Aquele que você beneficia hoje pode ter sido o seu benfeitor no passado, ou poderá vir a ser o seu benfeitor no futuro. Nós não sabemos. É por isso que tem aquele ditado, né? Fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem a todos. Nós não sabemos quem está ali. Pode ser um espírito
que foi muito amigo nosso, que auxiliou muito a gente em outra encarnação. Então não importa se ele não está agradecendo. Nós estamos tendo uma oportunidade de retribuir. O auxílio mútuo, aí, que a gente sempre fala disso aqui, o auxílio mútuo, ele não é para uma encarnação só. Você vê que é colocado aí na leitura que o mútuo progresso, ele só é exercido quando a gente revive várias vezes juntos. E um vai ajudando o outro. É o que está escrito aí. E uma coisa que nós temos que frisar muito bem nesse texto, desculpe, é a perseverança. É a mensagem de perseverança que esse Espírito passa para nós. Perseverar, persistir, conservar-se no objetivo. Então, conservar-se no bem, perseverar no bem, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das ingratidões. Continuar perseverando no bem. Tem um ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, é o versículo 62. Vejam que frase que Jesus diz para nós. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está querendo dizer para nós? Na época de Jesus, se arava a terra com um animal e a pessoa de a pé segurando o arado e direcionando o animal. Na prática, se eu olhasse para trás, eu saía do caminho, certo? E a mensagem espiritual que Jesus quer passar para nós é essa. Quando eu me proponho a mudança de conduta, a mudança de caráter, quando eu me proponho a construir o reino de Deus dentro de mim, e essa construção só é possível praticando o bem, eu tenho que parar de olhar para trás. Eu tenho que parar com os equívocos que eu tinha, com as ideias equivocadas que eu tinha antes. O benfeitor faz o bem, beneficia e passa, como aquele que está arando. Ele não para olhar para trás. E nós, quando nós praticamos o bem, devemos deixar de lado esse hábito de achar que o outro tem que agradecer, tem que retribuir. Nós devemos deixar de lado aquela falsa ideia de troca de favores. Às vezes nós queremos trocar favores com Deus até, né? Nós fazemos o bem ali para uma pessoa e ninguém viu, só que nós ficamos com aquele pensamento: olha Deus, eu estou fazendo bem para ele aqui, viu? Eu estou sendo bonzinho aqui. É aquela questão da troca ainda, né? Quando Jesus fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ele está falando isso, de consciência, que a gente não fique esperando isso, que a gente não faça o bem com esse interesse de recebê-lo. Na época de Jesus, muitos que davam esmolas, davam oferendas, faziam tocar as trombetas diante de si para que todo mundo visse. Hoje tem muita gente tirando um selfie como beneficiado, né? As redes sociais aí estão repletas disso. Nós não estamos aqui para julgar, mas o benefício, o bem, ele deve ser praticado sem humilhar aquele que está recebendo. Ele deve ser praticado sem que os outros precisem saber. Porque a recompensa para nós é espiritual, como está falando aí, né? Quando eu faço o bem para o outro, é a mim mesmo que eu estou fazendo. Só que se eu faço o bem para o outro e já quero receber ele de volta naquele momento, né? Eu quero receber elogios, eu quero receber benefícios aqui materiais, né? Eu não vou receber os benefícios espirituais.
Porque para eu receber os benefícios espirituais, tem que ter um total desinteresse nisso. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade, ainda como espíritos imperfeitos que não somos. Nós temos o estranho hábito de fazer o benefício e esperar sempre algo em troca. Será que nós estamos fazendo bem mesmo? Dessa forma? Essa é a pergunta que fica para nós refletirmos. Quando a gente fala que tem que ser sem interesse algum, veja aí agora a gente falando especificamente da lição. É sem interesse que haja reconhecimento algum por parte do beneficiado. Então, se eu não tenho interesse nenhum nisso, a ingratidão dele jamais vai me atingir. Eu não criei expectativa. Nós devemos beneficiar o máximo de pessoas que cruzam o nosso caminho, porque esse é o caminho. Nós temos que fazer igual ao Mestre Jesus. Ele recebeu muitas ingratidões, mas jamais deixa de fazer o bem para a humanidade na terra. Jesus jamais nos abandonou. Quando ele estava na cruz, antes da hora final, o que ele fez? O que ele rogou a Deus, nosso Pai? Pai, perdoa os meus irmãos da terra, porque eles ainda não sabem o que fazem. Para si mesmo. Quando o povo gritou Barrabás, foi uma tremenda ingratidão. Muitos que ali estavam foram beneficiados por Jesus, mas queriam mais. Queriam que Jesus fosse um revolucionário e libertasse o povo hebreu das garras do Império Romano. Mas ele não veio para isso. Então gritaram Barrabás. Os apóstolos, nos momentos finais, muitos também o abandonaram. No entanto, ele resgatou um a um. Até Judas. Para nós encerrarmos, nós temos que ser gratos ao Pai. Nós é que temos que ser gratos ao Pai pela oportunidade de beneficiar alguém. Quando nós podemos beneficiar alguém. Nunca esqueçamos disso. E nunca esqueçamos dessa frase curtinha com a qual nós iniciamos a nossa palestra de hoje. Um benefício nunca é perdido. Essa foi a nossa bela lição de hoje. Eu convido vocês para a nossa prece final, para as nossas vibrações finais, que a gente possa nesse momento novamente unir os nossos bons sentimentos, unir os nossos corações em torno da prece, para que a gente consiga também, através da prece, das vibrações, beneficiar e ser beneficiado. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, à equipe espiritual da casa, que esteja conosco no nosso lar, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes regeneradores. Vamos pedir por todas as instituições sociais e religiosas da nossa cidade, onde é praticado o bem, onde é praticada a caridade. Pedir pelos trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares, pelos assistidos desses lares. Vamos lembrar também de todos os nossos irmãos necessitados
do plano espiritual. Vamos pedir pela nossa Santa Casa de Misericórdia, por todas as equipes que estão trabalhando nesse momento, para os pacientes, para os voluntários, médicos, enfermeiros. Pedir pelo nosso presídio, para os trabalhadores, para aqueles que cumprem suas penas, que possam refletir sobre os seus equívocos e que consigam sair de lá melhor. Vamos pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração da nossa cidade, do nosso país, do nosso Brasil, que precisa tanto de orações, que precisa tanto de boas vibrações, de bons pensamentos, para que nós possamos avançar. Vamos pedir por todas as partes do nosso planeta Terra, onde haja guerra, violência, fome, doenças, sofrimentos de toda ordem. Que as nossas vibrações, que as nossas orações se unam a de todos aqueles que oram pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e se Ele nos permitir, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, estaremos novamente aqui juntos, aprendendo um pouco mais com o Evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos.